na sua vida, na sua família, na sua casa. Você vai ter proteção de Deus em muitas áreas da tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Mas não só isso, gente. Andar sem proteção é muito arriscado. Andar sem cuidado, andar sem cobertura, isso, no mínimo, a gente tem que ficar atento. Deixa eu perguntar aqui. Quem tem a casa que não tem porta na casa? Tem alguém que não tem porta na casa? Quem tem porta na sua casa? E o resto que não levantou a mão? Eu vou perguntar de novo. Quem tem porta na sua casa? Olha aí, todo mundo tem porta. Por que você tem porta? Só põe retorno para mim aqui, por favor. Todo mundo tem porta por um objetivo. Qual é o objetivo? Proteção, segurança. E agora eu preciso que você entenda que a vida ela é cheia de decisões. E que muitas vezes a gente precisa decidir se a gente vai arriscar a nossa proteção, se a gente vai arriscar viver uma vida sem proteção, se a gente vai arriscar viver uma vida sem o conselho de Deus na nossa vida, sem o cuidado de Deus na nossa vida. E pastor, como é que eu posso andar sem proteção? Tem gente que anda sem proteção na vida espiritual, não ora, não busca Deus. Tem gente que anda sem proteção emocional, se relaciona com qualquer pessoa. Tem gente que anda sem proteção financeira, faz qualquer gasto. Eu vou te mostrar o perigo de você andar sem proteção. Eu vou te mostrar o perigo de você andar sem a proteção de Deus na sua vida. A Bíblia fala de um rei chamado Josafá. Qual é o nome do rei? De novo, qual é o nome do rei? O rei Josafá, ele foi um rei que temia a Deus. Olha as qualidades. Temia a Deus, buscava o Senhor. Um homem que adorava a Deus. Tem alguém que teme ao Senhor aqui? Tem alguém que ama o Senhor aqui? Tem alguém que busca o Senhor aqui? Só que a Bíblia diz que esse rei, o rei Josafá, que temia, que buscava o Senhor, que adorava a Deus, ele andou em aliança, ele fez aliança com alguém que quase destruiu a vida dele. Ele andou em aliança com alguém que quase levou ele à morte. A Bíblia diz que o rei Josafá, ele vai junto com um rei de Israel, chamado Acabe. Olha o nome do rei. O rei Acabe é um rei terrível, um rei maldoso, um rei pecador, um rei que o seu coração não é verdadeiro, o seu coração não é íntegro. E esse rei é o rei que Josafá vai fazer aliança. Esse rei é o rei que Josafá vai andar com ele, vai andar em unidade com ele. E quando ele se associa com Acabe, ele acaba comprometendo a proteção na vida dele, a proteção espiritual, a proteção da família, a proteção da vida dele. E quando a gente toma a decisão errada, quando a gente toma a decisão sem a orientação de Deus, a gente acaba colocando a nossa vida espiritual em perigo, a gente acaba colocando a nossa vida física em perigo. Por favor, fale para alguém que está ao seu lado, diga assim para essa pessoa: não coloque a sua vida em risco, não deixe sua vida sem proteção. Eu vou te mostrar o que ele fez. Eu vou te falar o que Josafá fez. A Bíblia fala que Josafá, ele lá atrás, permite o filho dele casar-se com a filha de Acabe. Ele permite ter esse casamento. Alguém que serve a Deus, permitindo que o filho se una com alguém que é das trevas. E aí um belo dia, Josafá decide ir visitar Acabe.
E quando ele vai visitar Acabe, olha o que acontece. Ele chega lá, e quando ele chega com Acabe, Acabe faz uma festa, um banquete. E aí Acabe chama Josafá para ir para uma guerra. Ele fala assim: ó, Josafá, sabe aquelas terras lá? Aquelas terras são nossas. Já era para a gente estar nessas terras, usufruir dessas terras. Só que a nação dos assírios, ela acabou não devolvendo as terras para a gente. Josafá, eu vou lutar contra os assírios, eu vou para a guerra. E o que o rei Acabe fala para Josafá? Josafá, você vai comigo para essa guerra? Vamos para a guerra comigo, Josafá. Se tu estiver do meu lado, unido comigo nessa guerra, a gente vai vencer. E o que me assusta é o que Josafá responde. Josafá disse assim, ó: eu vou contigo para a guerra. Eu vou contigo para a guerra. Quando ele faz isso, ele está cometendo um erro de andar sem proteção, de não consultar a Deus. Põe aí para mim, por favor, 1 Reis capítulo 22. Três anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá. Josafá era dessa nação, da nação de Judá. E ele vai para visitar-se com o rei de Israel, com Acabe. Ele vai visitar Acabe. Ele disse: eu vou lá visitar, eu vou ver o que está acontecendo. E aí, disse o rei de Israel, olha o que Acabe fala para ele: não sabeis vós que Ramate de Gileade é nossa? Aquela terra é nossa, aquele lugar é nosso, e não hesitamos em tomá-la das mãos da Síria. Vamos lá lutar, vamos pegar para nós. Olha o que ele fala. Então perguntou a Josafá, ele disse: Josafá, irás tu comigo a peleja a Ramate de Gileade? Você vai para a guerra comigo? Você vai pelejar comigo nessa batalha? Gente, olha o que Josafá responde, isso que me assusta: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Fala comigo, misericórdia. Eu vou te mostrar 3 erros que Josafá cometeu em fazer aliança, em andar em unidade com quem é das trevas. E isso quase ele perde a vida. O primeiro erro, qual foi o primeiro erro? E nós temos que aprender isso aqui. O primeiro erro é que ele permitiu o filho dele casar com a filha de Acabe. E aqui é um alerta para os pais. Quem é pai aqui? Levanta a mão aí. Você que é pai e você que vai ser pai, presta atenção. Os pais que não preparam seus filhos para o futuro. Quando um pai não prepara o filho para o futuro, esse pai está permitindo que o filho dele seja entregue nas mãos do inimigo. Quando o pai não prepara o filho para o futuro, ele está permitindo que o inimigo ganhe território. Nós não podemos abandonar os nossos filhos. Nós não podemos deixar nossos filhos soltos. Você não pode cometer esse erro. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. Um pai, ele não pode abandonar. O pai tem que ter cuidado com as palavras, porque as palavras que nós falamos têm poder. E os pais são exemplo na vida dos filhos. O seu filho, ele não aprende com o que você fala. O seu filho aprende com o que você faz. O filho aprende com o que você faz, não é com o que você fala. E ele estava cometendo um erro de permitir o filho dele casar com a filha de Acabe. Ele ensinou o filho dele a servir a Deus, ensinou o filho dele a buscar o Senhor, mas agora ele está permitindo o filho dele ser entregue nas mãos do inimigo. Como pais aqui, nós temos que ter uma preocupação espiritual na vida dos nossos filhos.
A gente precisa ensinar princípios verdadeiros para os nossos filhos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a pensarem no futuro. Sabe por quê, gente? Fala-se comigo, o pai. Não, mas fala forte. O pai dá destino a seus filhos. Um bom pai, ele tem que dar destino para os seus filhos. Por quê, pastor? Porque pai é provisão. Porque pai, ele é direção. Porque pai tem que dar destino para onde o filho tem que seguir. E hoje a gente vê muitos filhos sem destino nenhum. Estão cometendo o mesmo erro que Josafá estava cometendo, de deixar o filho dele andar num destino errado, numa direção errada. Então o pai tem que direcionar os estudos do filho. Ah, não quer estudar não? Não acontece mais, né? Mas no meu tempo olha, se você não estudar, você vai trabalhar de gari. Quem ouviu umas expressões dessa aí quando era pequeno? Olha, se não estudar, você vai trabalhar o resto da vida numa loja. Meu Deus do céu, meu irmão. Sentava para estudar. Era a forma que nossos pais usavam, gente, para empurrar a gente para crescer na vida. Era a forma que os nossos pais usavam a gente para a gente conquistar na vida. Pais direcionam os filhos, pais dão destino para os filhos, pais dão direção para os filhos. Você tem que direcionar seu filho para estudar. Você tem que direcionar os relacionamentos do teu filho, da tua filha. Você tem que direcionar a vida dele. Não, pastor, porque agora deixa ele lá, pastor. Um dia eu cheguei numa casa e me espantei. O menino tem 25 anos. A mãe ainda leva a comida lá dentro do quarto. Eu disse, o menino está estudando, está fazendo um cursinho, está fazendo uma faculdade. Não, porque ele passa o dia jogando no Free Fire. Não pode incomodar ele, pastor, porque ele está muito ocupado. Eu disse, como é que é? Cuidado para você não deixar o seu filho sem proteção também. Cuidado para você não deixar o seu filho com relacionamentos errados na vida. O pai, ele provê cuidado. O pai provê recursos na vida dos filhos. O pai, o que Josafá estava fazendo era muito errado. Josafá estava permitindo o filho dele perder a direção da vida. O pai, ele tem que criar os filhos para o futuro, gente. Eu conheci uma pessoa que ganhava muito bem. Então nunca deixou o filho estudar, nunca deixou o filho trabalhar, nunca deixou o filho fazer nada. Um erro muito sério dessa pessoa. Um belo dia essa pessoa morreu. E agora o filho ficou como? Não sabia fazer nada. Não construiu um futuro para o filho. A gente tem que ter essa direção de Deus e saber que a gente está construindo um futuro para os nossos filhos, para eles não andarem sem proteção. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Esse foi o primeiro erro. Ele permitiu com que o filho dele se casasse, fizesse a aliança errada. Mas agora o segundo erro é que quando ele vai visitar o rei Acabe, o rei Acabe diz, vamos para a guerra, vamos para a batalha comigo, vamos lutar comigo essa guerra, vamos contra os assírios. E sabe o que ele disse? Isso que me espanta, porque ele não levou em consideração o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Sabe o que Deus está dizendo, gente? Você vai andar com alguém do seu lado, você vai caminhar com alguém do seu lado, você vai ter relacionamento com alguém do seu lado, mas não anda com o incrédulo, não anda com quem não tem a mesma fé, não anda com quem não tem a mesma visão, não anda com quem não tem a mesma direção. Sabe o que Josafá estava fazendo? Ele estava decidindo andar com alguém que não tinha a mesma direção dele, a mesma vida, o estilo de vida dele, a mesma forma de pensar dele. E ele falou assim, ele acabou confiando em Acabe. Ele acabou indo com Acabe sem pedir direção de Deus, um erro.
E ele fala assim: Acabe, eu vou para a guerra. Acabe, o meu povo vai ser o teu povo. Os meus cavalos vão ser os seus cavalos. O que ele estava querendo dizer? Acabe, eu vou entrar na guerra, mas eu não vou entrar sozinho, eu vou entrar com todo o meu povo. Eu vou entrar com todos os meus recursos nessa guerra, e nós vamos junto contigo. Aqui que é um alerta que eu quero dar para você, para não andar sem proteção, não andar sem direção de Deus. Tem guerra que você entra e que você não consultou Deus. Tem batalha que você entra que você não consultou o Senhor. Tem confusão que você está entrando que não é para você entrar e você está entrando. Aprende a discernir o que é para você entrar e o que é que não é para você entrar. O parente lá na outra cidade, lá no outro sei aonde, brigaram para lá, nem chamaram você, mas você se mete na confusão. Nem ligaram para você, mas você já soube, já, o que está acontecendo? Por que está? Acaba se metendo na confusão. Presta atenção, sabe o que Acabe estava fazendo? Ele disse: o meu povo vai ser o teu povo. Tem brigas, tem coisas que você entra, que você acaba trazendo, você acaba ficando sem proteção, e você acaba metendo a tua família também no meio da confusão. Quando ele falou: o meu povo vai ser o seu povo, ele estava querendo dizer: olha, eu vou para a guerra, mas eu não vou sozinho também, a minha casa, o meu exército vai. E quantas vezes a gente entra numa briga, quantas vezes a gente entra numa peleja em que a gente está metendo a nossa família também? Quantas vezes a gente está entrando numa situação que a gente está entrando e a gente está permitindo a nossa família entrar também nessa guerra? Só que também ele falou assim: os meus cavalos. Sabe o que é cavalo? É recursos, é estrutura. Quantas vezes você está entrando numa batalha e que você está permitindo não só a tua família entrar, mas você está permitindo os seus recursos entrarem nessa batalha, e isso está deixando você sem proteção. Exemplo bem prático: você conhece uma pessoa que gasta muito, que vive esbanjando e sempre está lisa. Não olhe para ninguém, por favor. Aí essa pessoa de volta e meia manda um WhatsApp para ti: oh, presta um dinheiro aí, vou te pagar semana que vem. Você acaba entrando numa guerra que não é para você entrar. Semana passada você não estava viajando, postando, agora já está sem dinheiro. Só que tem gente que é tão sem direção de Deus que acaba investindo seus recursos nesse tipo de guerra, e você acaba ficando sem proteção. Detalhe, depois da vez chorar: pastor, fulano me emprestou dinheiro, pastor. Emprestou, você emprestou porque você quis. Eu já disse, não empresta dinheiro para ninguém, meu irmão. Quem está me entendendo que diga glória a Deus. Então, tem guerras que a gente entra que acaba prejudicando nossas casas, nossos casamentos, nossas famílias, nossa vida financeira. Foi o segundo erro de Josafá. Ele entrou numa guerra que não era para ele entrar. Ele entrou numa batalha que não era para ele entrar. Sabe por quê? Para ter aliança, para ter unidade. Mas unidade com quem não era para ter, aliança com quem não era para ter. Só que a terceira coisa que ele faz, depois que ele entra na guerra, depois que ele diz que vai para a batalha, depois que ele diz que ele vai para a luta, aí sabe o que ele lembra? Vamos consultar Deus. Ele chamou o rei e disse assim: não tem profeta aqui, não tem alguém que fale se é para a gente ir ou não. Quantas pessoas estão assim? Estão andando sem proteção porque não consultam Deus, porque não ouvem a voz de Deus, porque não procuram saber o que Deus tem a falar a respeito de algo. Estão andando uma vida sem buscar uma direção, uma orientação divina sobre a sua vida. Aí olha o que o rei faz, o rei Acabe. Ele diz: olha, tem uns profetas aqui, e eles vão falar e vão dizer que a gente tem que ir. Põe aí para mim, por favor, 2 Reis, versículo 22, 1 Reis 22, 5, 7. Disse mais Josafá ao rei de Israel, olha o que ele pergunta. Josafá pergunta, depois que disse: olha, eu vou para a guerra, consulta primeiro a palavra do Senhor. Depois que ele falou que ia para a guerra, depois que ele falou que ia lutar, ele disse: agora,
Vamos consultar Deus. Depois que já está no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da peleja, no meio da guerra, no meio daquela tribulação toda, Senhor, e agora? Como que vai ser, meu Deus? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Ele disse: irei a peleja contra Ramate de Gileade ou deixarei de ir? E olha o que os profetas disseram. Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Só que esses profetas aqui eram falsos profetas. Esses profetas aqui, ó, eles só falavam coisas para agradar o rei. Aí Josafá disse assim: mas não tem mais nenhum profeta para falar? Aí olha o que ele fala. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? E o rei de Israel, Acabe, disse assim, ó: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, ele não gosta de mim. Toda vez, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele nunca fala assim: que eu vou ter um carro, que eu vou ter uma casa, que Deus vai me abençoar. Ele sempre fala coisa negativa de mim. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim, ó rei. Sabe o que ele estava dizendo? Tem só um profeta aí. Ele é até um profeta de verdade. Esses meus aqui, ele fala só para me agradar, mas eu não gosto dele. Presta atenção, gente. Você tem que aprender a ouvir Deus, gostando do que Deus vai falar para você ou não. Você tem que aprender a ouvir Deus, Deus falando coisa boa para você ou não. Toca no ombro de alguém e fala assim, ó: ouve o Senhor. As partes boas, mas as repreensões. Todo mundo gosta, eu quero ouvir Deus falar, mas Deus, quando Deus começa a repreender a gente, Senhor, muda aí, Senhor, para aí. Quando Deus começa a dizer: olha, meu filho, o que tu está fazendo está errado, vai ter essa consequência. Senhor, não quero essa parte não, Senhor. Acho que todo mundo já passou por isso, de pegar e dizer: Deus, eu quero uma palavra. Aí você pega a Bíblia, aí você, sabe o que você faz? Você abre a Bíblia. Aí quando você lê assim, e o Senhor vai trazer julgamento. Não, esse aqui não. Aí você abre de novo: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. A gente só quer ouvir de Deus coisas boas, como o rei Acabe só queria ouvir coisas boas. Sabe qual foi o terceiro erro de Josafá? O terceiro erro de Josafá foi entrar numa batalha sem ter a direção de Deus na vida dele. Aí ele mandou consultar o profeta veio. Quando Micaías chega, sabe o que Micaías diz? Olha, todo mundo tinha profetizado que o rei ia ganhar a batalha. Todo mundo tinha profetizado que o rei ia ser vitorioso. Todo mundo tinha profetizado que Deus ia dar vitória, que algo extraordinário ia acontecer. Aí, sabe o que acontece? Chega Micaías lá, o profeta de verdade, e ele disse assim, ó: você vai para essa guerra e vocês vão perder essa batalha. Aí o rei Acabe fica assustado, disse: mas como? Todo mundo está dizendo que eu vou para a guerra e vou ganhar, e você está dizendo que... E ele disse mais: você vai para a guerra, vai perder a batalha e você vai morrer na batalha. A Bíblia diz que veio um soldado, deu um tapa no profeta, e o rei disse: ó, leva ele, bota ele preso, não dá pão, não dá comida, não dá nada para ele, só é para alimentar ele quando eu voltar. E eles vão para a guerra. Deus estava dizendo para Josafá, gente: não vai para a guerra, você vai ficar sem proteção na guerra. Aqui que é o perigo. Quando Deus está falando com a gente de alianças erradas, de unidades erradas que a gente está andando, de pessoas erradas que estão do nosso lado, e mesmo assim a gente ainda está indo para a guerra, mesmo assim a gente está continuando, ele vai para a guerra. E sabe o que acontece? Eu falei de manhã aqui, talvez você está numa guerra no relacionamento, sabe por quê? Porque você não consultou Deus. Talvez você está numa guerra nesse namoro, sabe por quê? Porque você não consultou Deus. E Deus está dizendo para você: não dá, isso vai prejudicar, vai matar, vai tirar a proteção na tua vida. Talvez você está andando com algumas amizades que elas estão te levando
cada vez mais para o buraco, você tá continuando, e Deus está dizendo, para com isso. Talvez você está fazendo um monte de coisa, e Deus está falando para você, olha, muda o teu caminho, mas você está decidindo ir para a guerra. Era o que aconteceu, só que eles não estavam entendendo, meu irmão, que Deus, ele arriscou a vida dele em vez de ouvir Deus, ele arriscou a história dele em vez de ouvir Deus. Josafá estava esquecendo o que diz Isaías 55. Deus falou assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu tenho um caminho melhor para você, eu tenho um pensamento melhor para você, eu tenho uma história melhor do que essa que você está pensando. Deus tem algo muito maior para a gente, quem crê diga glória a Deus. Deus tem algo muito mais poderoso na nossa vida, mas a gente precisa ouvir o que Deus tem, a gente precisa ouvir o que Deus quer. O problema é que a gente está andando, entrando em guerra sem consultar Deus. O problema é que a gente está agindo, Deus falando para não agir. Andar sem o conselho de Deus é andar sem proteção. Repete comigo, andar sem o conselho de Deus é andar sem proteção. Aí sabe o que acontece? Eles vão para a guerra. Põe aí o versículo 31. Quando eles vão para a guerra, gente, o rei Acabe, com medo de morrer, ele arma uma estratégia. Ele pensa assim, bom, se o profeta falou dizendo que eu vou morrer, que vão matar o rei, eu vou me fantasiar de soldado, e a minha roupa de rei eu vou dar para quem? Para Josafá. Olha só, Josafá está andando em aliança com o ímpio. Josafá está andando em aliança com alguém que não teme o Senhor, que não serve o Senhor. Josafá já cometeu o erro de entregar o filho dele, de entregar o destino do filho dele. Josafá já cometeu o segundo erro, de ir para uma guerra sem consultar Deus. Agora Josafá está no terceiro erro. Qual é o terceiro erro? De ir para a guerra mesmo Deus dizendo o contrário. E ele não percebeu que Acabe agora está armando para ele morrer. Acabe disse, eu vou fantasiado de soldado. Põe a roupa de soldado em mim. Josafá, vai com a roupa de rei. Vai vestido de rei para a guerra. Vai vestido de rei para a batalha. Olha o versículo. Ora, o rei da Síria, o exército inimigo, olha o que o rei disse. Dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejarei nem contra pequeno, nem contra grande. Se vão para a luta, não luta contra nenhum deles, mas olha só, somente contra o rei de Israel. Qual era o objetivo do rei da Síria? Matar o rei de Israel. Não era matar Josafá, não era matar os outros soldados, era matar só o rei. E o que é que Acabe tinha feito? Disse, eu vou fantasiado de soldado. E Josafá, veste a minha roupa aí, você vai fantasiar de rei, você vai ser o rei. Fala para alguém com muito carinho, ó, cuidado. Algumas alianças estão preparando a sua destruição. Pastor, pensava que era meu amigo, mas é uma cobra. Consulta Deus para você não andar nesse erro. Consulta Deus para você não se decepcionar com as pessoas. Aí eles vão para a guerra. O rei já mandou matar só o rei de Israel, só Acabe. Vendo os capitães dos carros, Josafá, eles viram ali aquele homem fantasiado de rei, é aquele o rei. Disseram, certamente este é o rei de Israel. Olha, eles olharam e disseram, é aquele ali o rei, é aquele que a gente vai pegar. E aí eles se dirigiram para o atacar. Eles prepararam para destruir Josafá. Sabe por quê, gente? Porque Josafá cometeu 3 erros. Primeiro, entregou o destino do filho. Segundo, entrou numa guerra sem consultar Deus. E terceiro, Deus falando para ele que aquela guerra não era para ele ir, mas mesmo assim ele foi, sem a proteção de Deus. Quantas vezes a gente está entrando em guerra, em luta, em peleja, sem a proteção de Deus? Quantas vezes você está andando desprotegida, deixando a tua família desprotegida porque você não está ouvindo Deus?
Quantas vezes você está deixando a tua vida financeira desprotegida porque você não está ouvindo Deus? Quantas vezes você está deixando o teu relacionamento desprotegido porque você não está ouvindo Deus, não está pegando, buscando direção de Deus? Eu sei que a palavra hoje é um pouquinho mais dura, mas é porque Deus quer que você ande numa vida com a proteção total, proteção na tua casa, proteção na tua família, proteção em todas as áreas da tua vida, e é isso que Deus quer derramar sobre essa igreja hoje. O problema é que alguém está dizendo assim: pastor, já estou na guerra, eu já me meti numa confusão agora, eu não consultei, Deus falou, mas eu fui desobediente, o que é que eu faço? Faz o que Josafá fez então, porque essa noite é a noite que Deus vai trazer livramento para você. Essa noite é a noite que Deus vai trazer escape para você. Essa noite é a noite que Deus vai livrar quando você clamar a Ele, amém? Quando a gente clama, Deus derrama misericórdia nas nossas vidas. Quando a gente clama, Deus traz livramento para nós. A Bíblia diz assim, que ele foi para a batalha, porém Josafá gritou. Quando Josafá gritou, o povo disse: esse aí não é o rei Acabe. Quando ele clamou ali: meu Deus, esse aí não é o rei Acabe, não mata ele. Eu estou dizendo para você que mesmo depois de todos os erros que você cometeu, que permitiram você andar sem proteção até hoje, mas quando você clama a Deus, quando você clama ao Deus Todo-Poderoso, quando você clama a Jesus, Deus livra você de toda a batalha, Deus livra você da morte, Deus traz proteção para a tua vida. Alguém pode dar glória ao Senhor, aleluia. Sabe o que Salmo 91 diz? Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece meu nome. Quando nós clamamos a Jesus, meu irmão, quando nós amamos ao Deus que a gente serve, não importa a luta que a gente esteja metido, o Senhor nos livra. E Deus hoje quer trazer livramento para muitas pessoas aqui. Deus quer trazer proteção de volta para você. Quem está preparado para receber? Então fica de pé no nome de Jesus. Pastor, eu não ouvi Deus, eu fiz um monte de escolha errada, pastor, eu não ouvi o Senhor, e eu acabei escolhendo de forma errada muita coisa. E agora, deixa eu dizer para você, talvez você está numa guerra muito difícil, talvez você está numa batalha muito difícil, e Deus está dizendo aqui nessa noite: clama a mim. Clama a mim e eu vou te responder. Clama a mim e eu vou te livrar. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, porque hoje é noite de Deus voltar a proteger a tua vida. Hoje é noite de Deus voltar a proteger a tua história. Hoje é noite de Deus voltar a proteger toda a tua casa. Quantas vezes você está decidindo, começou uma batalha, começou uma luta, e Deus disse: não entra nesse relacionamento. Quantas vezes você decidiu escolher caminhos que Deus estava longe desses caminhos, e agora você está numa guerra que você não sabe nem como sair dela. Só que hoje eu quero dizer para você: se você clamar a Jesus, se você clamar ao Senhor, o Senhor vai trazer livramento para você, o Senhor vai trazer proteção para você. Foi assim com Josafá no meio da luta, ia morrer, estava sem proteção, mas ele clamou, e aí Deus poupou a vida dele. Eu quero dizer para você que Deus hoje está protegendo, Deus está livrando você, Deus vai guardar você, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família. Deus te trouxe hoje aqui para você clamar o nome dele. Então clame a ele, busca a ele, diga: Senhor, eu estou no meio de uma luta, numa dificuldade, mas eu quero clamar o teu nome, eu quero clamar o teu nome, porque eu sei que vai ter livramento, eu sei que vai ter escape na minha vida, eu sei que a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar, e Deus vai te ouvir hoje. Deus vai ouvir aquele que veio clamar.